Natal. Hoje nós vamos fazer em dupla a palestra. Ana Carolina está-se a preparar para também começar a ajudar nas palestras. E então nós hoje trazemos um tema: Jesus e a atualidade, o amor maior. A palestra é toda baseada no livro Jesus e a Atualidade, de Joana de Ângeles e de Divaldo Pereira Franco. Para começarmos, nós podemos falar um pouco sobre Jesus. Podemos dizer que Jesus é tão atual nos nossos dias que ele é como uma terapia de amor. Se nós estamos agora na época natalícia e nós vemos muito bem que Jesus, acho que todos nós sabemos que o que se festeja no Natal é o nascimento de Jesus. E Jesus, todos os anos, entra pela nossa casa adentro, nem que seja na altura do Natal. Mas devemos, de alguma forma, cultivar o espírito natalício todos os dias nos nossos lares. Então, que Jesus esteja connosco todos os dias, porque Ele nos traz o exemplo de felicidade e Ele exterioriza a paz. Irradia o amor, irradia para todo o universo, quando nós nos sintonizamos com as suas leis. Podemos também dizer aqui na parte de Jesus que Ele tinha uma inteligência já na sua plenitude, que auxiliava todos os irmãos que realmente necessitavam de auxílio, nunca julgou ninguém, e podemos até ir aqui à parte do Sermão do Monte, da montanha, que incentiva-nos a um desafio de não violência, próprio para esta época, como também para a época que Jesus enunciou. E nós sabemos muito bem qual é este Sermão da Montanha, que nos traz as bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que têm os pobres de espíritos, os mansos, os que choram. Okay? E porquê é que isto será que acontece? Bem-aventurados os que, porque um dia receberão a recompensa. E é neste trabalho de amor maior que nós que estamos aqui presentes, a espiritualidade amiga que está connosco e os nossos irmãos que depois vão ver a palestra no canal do YouTube, vamos compreender qual é o trabalho que nós temos que desempenhar para que realmente o amor maior brote em cada um de nós. Não é? E eu vou iniciar com Jesus e os desafios. O processo de evolução constitui para o espírito um grande desafio. Acostumado às vibrações mais fortes no campo dos sentidos físicos, somente quando a dor o visita é que ele começa a aspirar por impressões mais elevadas, nas quais encontra o tranquilizante, aspirando por conquistas mais importantes. Toda a vida do Mestre foi um suceder incessante de desafios. O ser humano, nós como seres humanos, o que é que nós buscamos? Buscamos muitas das vezes os gozos terrenos, não é? Que, com o passar do tempo, termina com uma saturação em nós mesmos. Cansamos-nos realmente desses gozos terrenos e começamos a entrar num processo de tédio. Que é essa mesma necessidade, esse tédio vem, é essa mesma necessidade para que nós consigamos procurar outros valores no nosso dia-a-dia. Estamos na Terra, todos nós sabemos, para o resgatar, para o reeducar-nos a nós mesmos. Assim somos nós na vida. Caminhada em caminhada, de reencarnação em reencarnação, nós vamos começando a deixar as dores, porque sabemos que nós temos as dores com intervalos de bem-estar, vem agora uma turbulência, amanhã já estamos mais calmos, essa turbulência já passou, e assim, com o passar do tempo, vamos começando a adquirir a tal dita tranquilidade. Essa turbulência é ultrapassada da melhor maneira quando nós temos Jesus como modelo e guia da humanidade. Ou seja, quando nós, não é que Jesus nos faz o trabalho, quando nós começamos a incorporar em nós os ensinamentos de Jesus e começamos a agir como se fôssemos Jesus. É como se nós fôssemos copiar Jesus. Enquanto nós estamos nessa copy-cola, agora que nos estamos a lembrar aqui do copy-cola das palestras, nós devemos copiar e colar os ensinos de Jesus em nós, para que eles consigam, de alguma forma, brotar mais espontâneos e que, de grau em degrau, nós consigamos alçar outros voos para depois conseguir sermos
O tal amor sublime que todos nós almejamos. E eu vou deixar a Ana falar. Bom, vou falar sobre Jesus e a reencarnação. O Jesus é o nosso melhor exemplo na reencarnacionista que nós conhecemos, porque ele próprio, né, veio confirmar isso, veio nos ensinar, como a Ana disse, né, sobre o que é o amor, a humildade, a caridade, a misericórdia. E no Evangelho segundo o Espiritismo diz, né, que a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea. A vida corpórea, mas em outro corpo, conforme a necessidade, né, conforme a necessidade que a pessoa tem e que nada tem de comum com o anterior. Ou seja, digamos, eu nessa encarnação sou mulher. Pode ser que na encarnação passada eu tenha vindo como homem. E assim, esse tema da reencarnação já foi abordado aqui em várias palestras, em momentos de estudo. Eu não vou detalhar muito, só vou relembrar aqui de forma mais simplificada como o nosso corpo ele é composto, que é o espírito, o perispírito e o corpo físico. Bom, aqui fala também, né, que a reencarnação ela se repete de forma variada, outras vezes confirmando o processo das sucessivas experiências carnais, que é um método misericordioso do amor de Deus para o benefício de todos os espíritos. Então, relembrando, nós, como espíritos, né, temos o nosso espírito que ele é dotado de inteligência. Como nós temos essa oportunidade da evolução, a gente não regride, ou seja, o que nós fizemos de bem, o nosso conhecimento adquirido vem conosco. Portanto, nós sabemos que nascemos simples e ignorantes e temos momentos de esquecimento. E no momento oportuno, digamos que esse véu é levantado e todo esse conhecimento que nós temos vem à tona, conforme a necessidade e o planeamento espiritual, né, de cada pessoa. Depois temos o perispírito, que vai fazer a ligação com o espírito e com o corpo físico. E o nosso corpo físico, que muitas vezes, né, a gente nasce ou aparece e surgem doenças, é sinal e são as consequências de mau uso do corpo nessa vida ou em vidas passadas e também um sinal de que o espírito está adoecido, ele vai manifestar no corpo físico. E no Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, fala, né, nos traz a mensagem explicando que no espaço, esses espíritos, eles formam grupos, conforme ali a sua simpatia, a mesma inclinação, e eles ficam ali pela mesma vibração, enfim, mesma sintonia. E eles ficam ansiosos por permanecerem juntos, né, e acabam buscando uns aos outros. E na encarnação, eles podem estar momentaneamente separados e quando eles voltam para a erraticidade, eles se reencontram novamente como se fosse um grupo de amigos que se reencontram depois de uma viagem. Mas pode acontecer também de, numa encarnação, eles virem, né, reunir-se novamente como família, no mesmo ciclo. Pode ser no ciclo de amizade, no trabalho, enfim, com o objetivo de trabalharem todos juntos, né, por esse adiantamento mútuo, né, seja deles. E quando a gente fala em reencarnação, nos vem à mente a passagem de Nicodemos. Nicodemos era judeu e não acreditava na reencarnação. E numa noite ele veio ter com Jesus, né, pediu para ter uma conversa com Jesus, que ele queria um esclarecimento sobre uma declaração que Jesus deu falando da necessidade de nascer de novo. Então Jesus, né, falou com ele, mas você é mestre em Israel e não aceita, né, os nossos testemunhos, não aceita as nossas vivências, a nossa pregação da vida terrena, como que eu vou te explicar sobre a vida celestial, né? E ele ficou muito pensativo e disse, não entendo como pode um homem que nasceu, né, do ventre da sua mãe, cresceu, regredir, né, e regressar pro ventre. Então ele explicou no sentido espiritual, né, da renovação do espírito. E deu o exemplo de Deus, né, que deu o seu único filho para poder salvar o mundo. Ele já estava ali, digamos que profetizando o que iria acontecer. E ele disse para Nicodemos que bastava Nicodemos acreditar, né, que Deus fez isso
E Nicodemos fala, mas quem merece, né, tamanho sacrifício? Ele diz que Deus fez isso não para não julgar, mas sim para salvar o mundo, que bastava ele crer. Então, digamos que ele saiu dali com uma luzinha acesa, ele começou a refletir sobre essa explicação de Jesus e do decorrer da sua vida, não tem muitos registros, eu andei pesquisando e não sabe se ao certo se ele foi seguidor, né? Digamos que se ele foi convertido ou não, mas ele, pelas suas atitudes, que ele conseguiu compreender a mensagem de Jesus. Inclusive, ele foi um dos que ajudou no sepultamento de Jesus. Então, ele conseguiu compreender essa mensagem da reencarnação. No mesmo livro nos fala no capítulo Jesus e a atualidade, a humanidade. Jesus tornou a sua vida um modelo para que o homem se pudesse humanizar, adquirindo a expressão superior. Ele sustentou no amor os pilotis da ética humanizadora para a felicidade. Jesus é a personagem histórica mais identificada com o homem e com a humanidade. Como Jesus, nós sabemos que Jesus vem cá para nos humanizar, para nos ajudar. Nós, realmente, quando esta palavra humanizar é de querer a expressão superior, quando até parece que nós não somos humanos, somos assim muito selvagens. Será que nós somos assim selvagens? Temos dias que temos umas atitudes não tão corretas e então Jesus vem-nos mostrar, não é, à humanidade, que nós devemos, de alguma forma, clarear a luz que aquece e clareia os nossos corações. Na condição humana, o homem só precisa de Jesus para crescer, saindo dos seus limites para o infinito do seu amor. Ele vem, sem dúvida, humanizar a humanidade. Mas, para isso, e nós, seres humanos, temos que querer. Quando Jesus andou na Terra, ele utilizou coisas assim como que insignificantes. Porque ele falava para aquelas pessoas vamos dar aqui um exemplo, da terra. Ele falava no grão, no mostarda. E ele ajudava para que as pessoas adquirissem a fé como um grão de mostarda. Ele depois, para continuar no seu trabalho, ele falou para os pescadores também. Dos peixes. Então ele usava estas simbologias, estou com medo de cair aqui, que está aqui um bocado para lá. Ele usava estes exemplos para que os seres humanos daquela época, não é, entendessem realmente que era necessário o trabalho. Para quê? Para conseguirmos, de alguma forma, nós humanizarmos a nós mesmos. Depois que ele usou os solos, que nos fala no Evangelho, os vários tipos de solos. Para quê? Tem um sol para que também compreendêssemos que nestes solos todos tínhamos vários tipos de solos. E assim é a humanidade. Temos vários irmãos em vários patamares evolutivos aqui no mundo, ajudando-nos a nós progredirmos para que assim consigamos de alguma forma humanizar-nos. E falando sobre Jesus e amor, a figura humana de Jesus confirma a sua procedência e a realização do ser mais perfeito e integral jamais encontrado na Terra. Ele, como pastor de almas, se fez responsável por nós, nos explicando, né, a respeito dos deveres, das nossas reais necessidades e dos legítimos objetivos da nossa vida. E numa sociedade agressiva e perversa, ele elegeu o amor como solução para todos os questionamentos e o perdão irrestrito como terapêutica eficaz para todas as enfermidades. Ele se compadecia de todos, né? No entanto, ele mantinha aquela energia que educa, que edifica, que disciplina e salva. Por amor, ele elegeu um samaritano que foi desprezado, né, como símbolo da solidariedade. Com amor, ele liberou uma mulher equivocada do sentimento de culpa. Pelo amor, ele atendeu a estrangeira sírio
fenícia que lhe pedia socorro por uma enfermidade humilhante da sua filha. Então de amor estavam repletos o seu coração e as suas mãos para aqueles enviados. Um cobrador de impostos, uma mulher adúltera, um filho pródigo, a viúva necessitada ou a mãe enlutada. Ou seja, sempre havia amor na sua trajetória. Ele ia iluminando ali as vidas, amparando as necessidades, né, dos corpos, das mentes, das almas. E no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no tema que trata da lei de amor, nos traz a mensagem que o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos por excelência são instintos elevados à altura do progresso realizado. Não o amor naquele sentido vulgar da palavra, mas como se fosse um sol, né, que condensa e reúne ali todas as suas aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor, ela substitui a personalidade pela união dos seres e ela extingue, né, ela acaba com as misérias sociais. E quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Esse circo que ele fala aqui não é o circo que nós vemos hoje, onde tem um palhaço, que tem um mágico. O circo da época que está se referindo era o circo romano. E naquela época era uma arena, né? O circo era uma arena onde aconteciam as batalhas dos gladiadores, tinham corridas e tinha também, infelizmente, as atrocidades que eram feitas com os cristãos. Por quê? Os romanos, eles se achavam superiores, queriam escravizar e dominar todos os povos. Pois tinham os gregos, que se achavam também superiores porque dominavam a filosofia. E tinham os judeus, então era aquela guerra, né? E naquela época o que prevalecia não era a humildade, era o orgulho, né? Então o povo romano era muito orgulhoso. E nessas arenas eles, né, jogavam ali os cristãos, os leões, e faziam atrocidades que nem vale a pena falar. Então, quando ele fala essa questão de descer ao circo, as pessoas não estavam acostumadas com o amor, né, que Jesus trouxe, nem com a fraternidade. Então, isso enchia as pessoas de esperança. Quando Paulo de Tarso vinha trazendo as boas novas de Jesus, isso enchia o povo que estava sedento por um amor, né, por um sentimento que acabasse um pouco com aquele sofrimento. E o amor de Jesus e a humildade, né, tudo que ele trouxe de bom, começou ali a mexer e preencher essas pessoas de alguma forma. Então, eles se sentiam ali mais esperançados, ou seja, como mostra aqui na imagem, Jesus com o seu amor veio aqui dar um exemplo, né, acender a nossa luzinha. Então, se cada um de nós, né, naquela época, eu sei que hoje em dia também acontecem muitas barbaridades, mas essa luzinha foi acesa lá atrás. Hoje já melhoramos muito se formos olhar, né, no processo evolutivo e podemos, né, e temos capacidade para melhorar ainda mais. Então, Jesus conseguiu acender com o seu amor, né, essa luzinha que esperamos que consigamos melhorar o mundo a cada dia. E pegando no amor da Ana Carolina, nós também podemos entender em questões de tolerância, no amor de Jesus, que realmente ele traz-nos a maior mensagem de esperança para todos nós. E vemos muito bem que quando se cercava alguém, ele pelo seu magnetismo, ele conseguia reunir grande multidão. E então ele traz-nos depois a tolerância. Nessa multidão que ele conseguia realmente, pela sua palavra, pelo seu amor, pela esperança que ele tanto deixava no mundo, ele consegue, de alguma forma, expandir a fé. Que é nesta fé que ele expande, quando ele tenta, ou quando ele, que os seguiam, deixassem que a sua fé crescesse dentro deles, ele começa a fazer os ditos milagres que nós hoje sabemos que não são milagres nenhuns que Jesus fazia. E então é neste processo de trabalho, não é, que ele nos incentiva a todos nós a também sermos tolerantes. Fala-nos aqui no livro também um capítulo de Jesus e a tolerância. E diz-nos isto: em questões de psicologia profunda, a questão do julgamento das pautas alheias constitui um grave cometimento de desumanidade em relação àquele que era. Nós temos que entender, e nós sabemos que Jesus conhecia a fundo
todos os seres que estavam no mundo. Portanto, bastava ele olhar, que era o raio-x que nós temos hoje nos hospitais, e ele via onde estavam ali as nossas fragilidades todas. E ele sabia como atuar em todas as nossas fragilidades. Quando ele curava, o que é que ele dizia? Vai e não tornes a pecar. Porque ele olhava para nós, eu digo nós porque éramos nós que estávamos lá naquela época, muitos de nós, e hoje em dia continuamos a fazer o mesmo. Não tornes a pecar, porque ele sabia que nós íamos cair na mesma culpa, no mesmo erro que trazíamos connosco. Jesus sempre foi severo na educação dos que julgam a conduta alheia. A tolerância que utilizas para com os infelizes se transformará na medida emocional de compaixão que receberás quando chegar a tua vez, já que ninguém é invencível nem perfeito. O problema maior, no meio disto tudo, é a cópia sobre que perturba a personalidade, ou o ser, ou a nós mesmos, a cada um de nós. E como a Ana Carolina há pouco falou, ela é responsável por doenças que causam desgraças de várias ordens. Ora, muito bem, esta culpa é fixada na alma, no perispírito do homem. Na reencarnação, ela é fixada no novo corpo, onde ela traz... Eu estou a falar outra vez nisto, que é para nós entendermos claramente como é que as coisas se processam. Ela é fixada no novo corpo, que trazemos dos erros do passado. Ora, muito bem, esses erros do passado, se nós, na medida em que vamos caminhando, conseguimos detectar o erro e temos a vontade firme de ultrapassar, nós conseguimos passar esse erro, essa doença, seja a expiação, seja o que for, pelos pingos da chuva. O problema é quando nós nos revoltamos pelo nosso orgulho, pelo nosso ego, e nós conseguimos passar por ela pela trovoada, pela tempestade. Ou seja, nós não conseguimos ultrapassar a dificuldade. E é muito mais penoso para nós, porque além de nos encharcarmos todos, não é, com a chuva torrencial, nós ainda nos revoltamos. E revoltamos contra Jesus. Porquê? Porque no capítulo 47 do livro Jesus no Lar, nos fala do conturbador, alguém conturbado. Entregaram, neste livro nos relata que o anjo entregou uma aleijada para que este irmão a conseguisse consertar, ele era um coxo, e então este irmão impôs a disciplina, de martelo em punho, conseguiu auxiliar e o senhor alçou outros voos. E assim sucessivamente. Depois veio uma coxa e depois veio um rapaz cheio de vícios. E ele conseguiu que esses irmãos conseguissem elevar-se. Só que depois ele já estava cansado deste mundo. E o que é que acontece? Ele também queria alçar outros voos. O irmão, o anjo, que lhe chamam no livro, veio em si a ver o que é que ele se passava com ele. Ele tinha uma deficiência nas pernas, uma deficiência nos braços, uma deficiência nos olhos. Quem diria? Então disse, tu para te conseguires alçar os outros voos, tu tens que te trabalhar a ti mesmo. E ele começou a dizer tudo convicto, sim, eu vou conseguir. Pegou no martelo, no cinzel, começou-se a bater nele mesmo e contuiu-se todo no chão e começou a dizer mal de Deus, blasfemar contra Deus. E não conseguiu. O anjo, quando o viu, quando o reconheceu, viu que ele estava todo desfigurado, então foi entregue a alguém que o conseguisse auxiliar. Isto é tudo no sentido figurado. Nós, em brilhamento uns com os outros, em trabalho uns com os outros, é que nos vamos alçar outros voos. O nosso exemplo é que nos vai auxiliar a nós realmente não cairmos no erro. Outra vez, o exemplo que nós damos para lá e o exemplo que captamos para nós. Quando eu sou um exemplo, eu não caio. Porque eu já tenho incorporado os conhecimentos dentro de mim. O problema é quando eu não sou um exemplo e quero mudar alguém que é do meu ciclo familiar. E este é o problema. Jesus nos manda sermos tolerantes uns para com os outros, para que assim consigamos, de alguma forma, nos elevarmos nas hierarquias dos mundos e trabalharmos com mais afinco, com mais evolução nos mundos mais elevados. Nós temos muitos PowerPoints. A estrutura, Jesus e Olga. A estrutura psíquica de Jesus é um modelo da perfeita identificação com a tarefa que ele veio exercer. Jesus, como a Ana disse há bocado, ele falava, né, dava as mensagens em forma de parábolas.
E essas parábolas, elas guardam instruções vivas que são adequadas, inclusive, para os dias atuais, né, para os problemas nossos atuais. E elas possuem um sentido harmônico, elas têm ali mensagens contendo orientação que são capazes de ser aplicadas a qualquer pessoa, a qualquer época e a qualquer lugar. O homem moderno, ele prossegue, de certo modo, com as mesmas aspirações e necessidades dos seus antepassados, ressalvadas algumas conquistas logradas através dos tempos. E mesmo assim, nós ainda continuamos tendo as nossas carências, as nossas inseguranças, e que isso perturba as nossas estruturas emocionais. E que para a gente possa nos libertar interiormente e nos emancipar, digamos assim, nós necessitamos dessa luz do conhecimento e da coragem para podermos nos entregar com decisão à honra dos objetivos que nós almejamos, que nós perseguimos. E através do esforço é que nós vamos buscar isso, saber o que é que nós pretendemos da nossa vida, como vamos conseguir. E a honra vai se tornar para nós um guia interior inigualável, porque ela vai nos impulsionar para frente, vai nos auxiliar nos passos que nós devemos dar sem nos travar. E um exemplo que Jesus nos deu é que ele rompeu os laços familiares fortes, porque alguns dos seus familiares duvidavam da sua missão. E mesmo com esse rompimento, ele não deixou de atender os compromissos morais e sociais que ele tinha ali com o clã, ou seja, com a sociedade ali a que ele pertencia. Então, ele demonstrava muita grandeza e coragem com essa honra que ele trazia. E a Joana nos deixa aqui uma mensagem no livro. A consciência do dever se manifestará a ti na hora de seguir em padrões de respeito a todos e a tudo, porém de liberdade total sob a liderança de Jesus. Ou seja, a nossa evolução e a nossa elevação na vida futura vai depender da nossa conduta no hoje, Nós temos a capacidade, através do conhecimento dos ensinamentos de Jesus, interiorizar e praticar com amor para que a gente possa colher os bons frutos. Ou seja, nós temos as ferramentas e o guião nas mãos, Depende somente de nós. Depois temos também um capítulo que nos fala de Jesus, justiça e dever. Como vê, é tudo falar de Jesus. Nada melhor do que esta época festiva em que nós comemoramos o nascimento de Jesus. E um livro nos elucida muito bem e nos mostra como é que o comportamento do ser humano deve ser trabalhado e deve ser ampliado. À medida que o homem desenvolve os sentimentos e a inteligência se aprimora, as suas leis são mais brandas e a sua justiça mais equânime. Jesus sempre põe o dever à ação bem, entender, a fim de melhor atuar. O que é o dever para nós? O dever a nós, o que é que ele nos impõe? Renúncia, certo? Sacrifício, harmonia, para que consigamos alcançar essa mesma harmonia e libertar-nos dos conflitos existenciais e gerais e das dúvidas. Há uma passagem em Mateus que ele nos recorda que havia um homem, ele tinha 2 filhos. Então, ele pegou e disse a um filho: vai hoje trabalhar na minha vinha. O que ele respondeu? Sim. Educado, o filho. Foi logo, prontificou-se logo e disse assim: sim, eu vou, sim senhor. Porém, refletindo melhor o filho, o que é que ele fez? Foi ou não foi? Não foi. Pois, não foi. E o segundo filho, ele fez a mesma coisa e fez a mesma proposta para ele ir trabalhar na vinha e ele disse: não quero. Era mais rebelde. Todavia, depois dele pensar, o que é que ele fez? Foi trabalhar na vinha. Então, aqui nós entendemos de alguma forma, não é? Que muitas das vezes, e é isso que nós estamos aqui a fazer no mundo, a nos interrogarmos, a ver realmente como conseguimos de alguma forma
trabalharmos na ação do bem. Às vezes dizemos que não, e isto bate muito em nós, porque nós somos assim muito rebeldes, e depois meditamos e vemos que realmente é o caminho a seguir, que devemos fazê-lo, e nós vamos tentar e vamos auxiliar no caminho que temos que fazer. Aquele que disse que sim e que não foi, para nos lembrar também de nós, no nosso dia-a-dia, que dizemos, sim senhor, eu faço, eu quero, eu posso, eu vou, e no dia aprazado, no dia que tem que estar presente, não está. Então, é esta proposta que muitas das vezes nós temos na terra. Dizemos que sim, que vamos, fazemos, e eu vou conseguir, e tudo mais. Chegamos à terra, mas isto é tão bom, o materialismo é tão bom. Eu depois vejo, um dia mais tarde eu vejo, e um dia mais tarde regressarei à espiritualidade, conforme os outros demoram mais um bocadinho, mas lá chegarei. E muitas das vezes vem alguém revoltado, que realmente vai ter uma dificuldade, mas já está essa semente de Jesus implantada em si. E pouco a pouco ele começa a caminhar, vê os seus entes queridos, não se afiniza tanto com eles e tudo mais, mas ele começa a incorporar Jesus nele e consegue, e vai trabalhar na vinha do Pai. E é neste trabalhar de vinha que todos devemos olhar, ver, refletir qual é o melhor caminho para que consigamos sair do sofrimento em que muitas das vezes nos encontramos, seja ele qual for, e sairmos do mundo de expiação e prova em que vivemos. Jesus e coragem. A coragem nasce nos valores morais do homem que elege a conduta correta para uma vida feliz. A gente sabe, né, que a coragem de Jesus foi tão grandiosa, e a gente sabe que ele passou por muitos desafios, né, como a gente disse aqui na parte dos desafios, foram desafios constantes. Ele era testado frequentemente, né, pelos hipócritas, tinha ali os seus familiares que ignoravam a sua missão, ele foi perseguido, ele foi condenado, ele foi crucificado. Então ele lutava constantemente em favor do bem, mas jamais deixou de agir de forma correta e não tinha medo, né? Então o homem de coragem, ele espera, confia e age no momento próprio, enquanto que o temerário faz precipitado, impiedoso e irresponsável. E aqui a Joana nos deixa aqui uma mensagem, né? Toma como exemplo para a tua vida a coragem de Jesus e segue tranquilo. Então nós podemos interiorizar aqui essa questão da coragem, nos lembrando que Jesus nos ajuda a caminhar na sua direção, né? Através dos ensinamentos que ele nos deixou, nós podemos buscar o conhecimento, que vão nos preencher, vão nos alegrar, vão nos fortalecer como se fossem soldados que não, né, heróis que não fogem à luta. E como a Ana disse, na questão aqui anterior como eu digo, da coragem, nós vamos, que ela disse, enfrentamos alguns problemas, sim, faz parte da nossa evolução, faz parte do nosso processo evolutivo passar por certos momentos. Então, não podemos desistir, né? Se nós tivermos fortalecidos em nós a nossa fé, o amor, a confiança, nós vamos conseguir enfrentar esses problemas, né? Essas dificuldades que aparecem na nossa vida por algum motivo, né? Nada é por acaso. Então, nós devemos trabalhar sim a nossa coragem, nos guiando, não, nos espelhando no exemplo de Jesus. E agora eu vou brincar um bocadinho, e nós temos que ter coragem para estar aqui as duas. Temos mesmo. Ter coragem, não é? É um desafio, é coragem, é esforço, é vir à Casa Espírita fora das nossas horas de estarmos aqui para podermos preparar isto, mas sempre firmes e com vontade, que é esse que nos propõe, e é esse o trabalho que Jesus espera de todos nós, não é? Jesus e a revolução, vamos lá ver. Jesus penetrava os arcanos mais profundos do indivíduo, desconhecido para si mesmo, que se debatia na superfície dos efeitos sem lograr remontar às suas causas. Seus diálogos eram rápidos e diretos. Não se utilizava de rodeios nem de invasões. E ele nos incentiva mais. Nós, nesta parte dos seus diálogos, eram rápidos e diretos. Nós temos que aprender um bocadinho a fazer isto no nosso dia-a-dia, não é? Não sem rodeios. É sim, sim, é não, não, está bem, está mal, vamos fazer melhor, sem rodeios, sem magoar.
sem ferir. E quando todos estivermos na mesma onda, no mesmo patamar e queremos aprender uns com os outros, nós não nos matamos. Nós compreendemos que aquilo são ensinamentos, que aquilo é para nós crescermos, que é para nós caminharmos e assim somos mais firmes. E é neste trabalho que Jesus nos incentiva à morte pelo homem. E aí vamos andar a matar homens, velhos? Não. Morte do homem velho que está em nós. E o nascimento do homem novo. Porque nós trazemos o caráter das vidas passadas. Se desejamos realmente a cura dos nossos males, temos que nos deixar auscultar por esse sublime psicoterapeuta que é Jesus. E nesta conduta de conseguir incorporar ensinamentos novos, sairmos deste comodismo em que nós nos metemos, desta autoflagelação, da autopiedade, do autoperdão, do passado sombrio, nós conseguimos matar o homem velho e fazer renascer de dentro de nós o homem novo. É como quando há um fogo nos pinhais e depois aquilo fica tudo negro e nós olhamos para aquilo e dizemos é um terror, é uma tragédia. No verão acontece em muitos sítios e passado um tempo nasce o verde outra vez. E é isto que Jesus nos ensina. Uma luta saudável de nós para connosco. Porque assim nós abrimos-nos ao amor. E devemos amar sem esperar resposta. O problema é que nós estamos sempre à espera da resposta. E não temos que esperar a resposta. Jesus e repouso. Também há repouso. Tem direito ao repouso, sim. Temos. Jesus comentou que o Pai trabalha até hoje e Ele também trabalha. O trabalho é lei da vida, né? Tanto quanto o repouso. O homem, ele necessita, sim, de repouso, sem dúvida, né? De férias, de um esparecimento, para que ele possa lhe proporcionar alegrias e se refazer para prosseguir no trabalho. E quando a gente fala em férias, em descanso, a maioria das pessoas pensa em viagem, né? E muita gente fica, se tiver férias e não viajar, não ter férias. E algumas pessoas até se sentem humilhadas, né, perante a sociedade por não conseguir viajar e por não conseguir postar nas redes sociais. É como se fosse quase um ritual, né? Hoje viajar, tem que postar, enfim. E isso, né, mesmo nas férias, a pessoa que eu estou usando esse exemplo das férias, para mostrar que a gente gasta muita energia, né, desperdiça energia nesses momentos que eram, por exemplo, para descansar. Porque ali nas férias você se estressa, é com fila, é com a roupa que vai vestir, o que tem que comprar de lembrança para levar para os familiares. E isso tudo desorganiza, né, no nosso corpo, gera irritação, mau humor, mexe com os nossos hormônios. E nós podemos entender como repouso uma tranquilidade interior, ou seja, a recuperação das forças, né, a conquista de otimismo, o bem-estar conosco mesmo. E podemos relaxar de várias formas, né, seja através de uma leitura agradável, praticando um esporte sadio, convivendo com pessoas mais experientes ou com jovens alegres, né, sem muitos ruídos. Podemos viajar com calma, né, com o propósito de conhecer outros lugares, novas culturas, né, sem pressa. Podemos praticar também a meditação, contemplando a natureza, ou até mesmo dentro do nosso lar, né, dentro da nossa casa. Nós podemos orar, nos sintonizar com pensamentos superiores, podemos confraternizar com aquelas pessoas sofredoras, né, podendo ali ser um conforto para eles, ajudar eles, seja com uma palavra amiga, seja com os bens materiais que essas pessoas necessitam. Podemos também nos serenar ouvindo uma música, né, de conteúdo emocional. Ou seja, existem várias técnicas, né, que podem ser aplicadas a qualquer hora e qualquer lugar. Dentro mesmo do nosso quarto, né, que é ali o nosso refúgio íntimo, nós podemos fechar a porta, nos conectarmos com Deus, ter uma conversa com Ele, né, usando as técnicas de oração que Jesus nos ensinou. Ou seja, como a Ana disse, nós podemos sim e devemos trabalhar, né, trabalhar para Deus, e nós é que seremos os beneficiados. E assim, quando a gente trabalha com amor, com alegria, né, ajudando o nosso próximo, o cansaço passa ao lado, né, nós não percebemos o cansaço.
Então, ou seja, repouso sim, porém com uma ação edificante. Bom, Já vamos encerrar. sim, já vamos encerrar. O amor que se converte em reparação de erros é a eficiente medicação moral para todas as chagas do corpo, da mente e da alma. Ama e tranquiliza-te, deixando os teus tormentos no passado e ressuscitando dos escombros. Ressurge feliz para a construção sadia da tua vida. Devemos fazer o quê? Acender a lâmpada que clareiam as sombras. Jesus compadecia-se de todos, mantinha a energia que educa, mantinha uma energia que edifica e mantinha uma energia que disciplina e salva. Com repouso, entenda-se a tranquilidade interior, não a ociosidade. A tranquilidade interior é o repouso que todos nós necessitamos para seguirmos com força, com conquista, com otimismo, para estarmos bem da vida. E depois nós temos 20 séculos depois. É ele o mesmo escultor de almas, que continua a trabalhar no granito das vidas. E nós ainda continuamos a olhar para o lado, com aquela música, olha para o lado, não há uma música que nos fala isso, olha para o lado, e não olharmos realmente para a necessidade que o mundo necessita, para a necessidade que todos nós necessitamos, para a necessidade do crescimento de cada um de nós e para a necessidade de nos amarmos uns aos outros. Esse é o propósito do livro Jesus e a Atualidade. E terminamos com a biografia, não é? Do livro que nós tivemos a preparar este trabalho. E desejo, em meu nome, em nome da Ana, bom ano. A Ana não precisa de mim para nada, ela pode fazer palestras sozinha. Okay? Vamos mudar um bocadinho mais um dia ou dois, depois a Ana foi, esta. Um bom ano para todos, não é?